da criminosa de confiança dos chefes da facção do Comando Vermelho, lá do Rio de Janeiro, que foi morta durante essa mega operação no Rio. O nome dela é Penélope, conhecida como Japinha do CV. Caralho, tu não morreu na operação, não? Não, tô viva, pode vir pagando. Mano... Como que tu ficou tristão, mano? Tu me deu um golpe de 2.000. Não, calma aí, eu vou botar aqui no grupo a rapaziada ver que tu não morreu, mano. Tão dizendo que tu morreu, cara. Não, deixa os outros achar que eu morri. A chamada Operação Contenção, deflagrada no dia 28 de outubro de 2025, colocou o estado do Rio de Janeiro no centro do noticiário. Mais de 120 mortos confirmados, 81 presos, quase que uma centena de fuzis apreendidos. Foi uma ação conjunta, das polícia civil e militar aí, que entrou para as estatísticas como a mais letal já registrada no Rio de Janeiro, mas isso você já sabe. Entre as vítimas estavam ali 4 policiais, dezenas de suspeitos e uma figura que rapidamente virou manchete: Penélope, também conhecida como Japinha do CV. Mas o que parecia mais um caso encerrado da guerra entre o Estado e o crime, acabou virando um mistério. Dias depois começaram a surgir dúvidas, fotos suspeitas e até áudios que colocam em xeque a notícia da morte de Japinha. Será que ela realmente morreu ou será que essa história foi contada rápida demais? Hoje a gente vai entender de onde que surgiu esse boato, o que dizem as imagens e por que tanta gente acredita que a Japinha do CV pode estar viva. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. O cenário da Operação Contenção parecia um filme de guerra: helicópteros sobrevoando os complexos da Penha do Alemão, blindados avançando pelas ruas, moradores trancados em casa e tiros ecoando por horas. De um lado, as forças de segurança tentando desmantelar as forças locais aí do Comando Vermelho, facção que domina a região há décadas. Do outro, criminosos fortemente armados resistindo ao cerco. Segundo o balanço oficial, foram aí pelo menos 120, 121 mortes até agora, e o número pode aumentar conforme a polícia conclui as identificações. Foram apreendidos mais de 90 fuzis, granadas, munições, cerca de 200 quilos de drogas. A operação foi tão grande que o próprio governo estadual classificou o resultado como histórico, mas ao mesmo tempo as organizações de direitos humanos e parte da imprensa chamaram a ação de massacre, questionando a falta de transparência e as mortes de civis. No meio de tudo isso, surgiu um nome que chamou mais atenção do que qualquer outro: Penélope Charmosa, a chamada aí Japinha do CV, uma jovem de aparência frágil, mas envolvida até o pescoço com o tráfico da Penha. A Penélope teria entre 18 e 19 anos e era vista com frequência nas comunidades da Penha e da Vila Cruzeiro, sempre ao lado de homens armados. Ganhou fama por atuar diretamente na linha de frente do Comando Vermelho sob as ordens de Edgar Alves de Andrade, o famoso Doca, uma das lideranças aí da facção. Ela não era uma simples olheira, tinha a função de segurança armada, carregava fuzil, usava colete e roupa camuflada. Nas redes sociais circulavam fotos dela vestida como se fosse parte de um exército, fuzil pendurado no peito, olhar firme, poses que pareciam desafiar a polícia. E foi essa imagem que acabou se tornando um símbolo da operação. Horas depois do confronto, começaram a circular fotos de um corpo que supostamente seria de uma mulher com uma roupa camuflada, o rosto desfigurado por conta de um tiro de fuzil e uma arma, ali um fuzil também, caído ao lado. Os perfis que divulgaram as imagens diziam: Japinha do CV foi morta em confronto. Sites e portais replicaram a notícia: Metrópolis, CNN, Terra, ND+, todos noticiaram que a Japinha do CV teria morrido com um tiro de fuzil no rosto durante o confronto na Penha, e por um momento ninguém duvidou. Mas, poucos dias depois, a história começou a mudar. Internautas começaram a comparar as fotos que supostamente mostravam o corpo da Japinha com imagens antigas dela, e os detalhes não batiam. O primeiro ponto levantado foi o tamanho dos pés. A mulher, entre aspas, morta, que mais provavelmente seja até um homem, que aparece na foto, tem os pés visivelmente maiores, desproporcionais ao corpo de Penélope. Depois veio o detalhe mais gritante: o bigode. Sim, o rosto da pessoa morta dá para notar um leve sombreado de bigode, o que não bate com a aparência feminina da Japinha. Obviamente a gente não vai mostrar a imagem aqui, porque o rosto está completamente desfigurado, né? Essa observação se espalhou rapidamente pelos grupos e perfis lá no X, e muitos usuários estão dizendo, esse corpo não é dela, o que estão mostrando é um homem morto, não a Japinha, é um outro soldado ali do CV. E não parou por aí. Outra comparação mostrou que a roupa usada pelo corpo da foto era diferente da farda camuflada que Penélope costumava vestir, reforçando a teoria de que a imagem pode ter sido atribuída a ela de forma incorreta.
Logo depois, a lista oficial de mortos divulgada pela Polícia Civil veio a público. E adivinha, o nome de Penélope não aparece. Na realidade, não tinha nenhum nome feminino na lista, a não ser que ela seja uma mulher trans, então, a princípio, não tem ela na lista, tá? Isso alimentou ainda mais o mistério, né? Se a polícia realmente sabia quem ela era e tivesse encontrado o corpo, o nome dela deveria estar ali, mas não está. E diante disso começaram as especulações. Será que o corpo foi confundido? Será que a notícia foi plantada para despistar? Ou será que a própria Japinha espalhou o boato da própria morte para poder fugir da operação? Enquanto as dúvidas cresciam, um áudio começou a circular nas redes sociais. A voz feminina, com sotaque carioca, dizia que estava viva e que o povo na internet acredita em tudo, e também dizia que era melhor que acreditassem que ela estava morta, enfim. Eu achei que tu era chinês, tu me deu... Rapaz, tu me deu um golpe, tu paga meus 2.000. Caralho, tu não morreu na operação, não? Não, tô viva, pode vir pagando. Mano, estão colocando aqui no grupo que tu morreu na operação. Caralho, viado. Agora tu me pague, pô, tu tá me devendo. Que isso, pô, tu não morreu não, mano. Calma, não, vou mandar aqui no Não, grupo. tô viva, pô. Ele tá te gorando pra tu morrer, mano. É, Mano, eu fiquei tristão. Aqui, pô, a Penélope morreu, mano, caralho. como que tu ficou tristão, mano? Tu me deu um golpe de 2.000. Não, calma aí, eu vou botar aqui no grupo, a rapaziada ver que tu não morreu, mano. Estão dizendo que tu morreu, cara. Não, deixa os outros achar que eu morri. Os perfis que compartilharam o áudio afirmaram que era a própria Japinha falando. A gravação viralizou e logo surgiram duas correntes de pensamento. Uma dizendo que o áudio era uma montagem, ou que tinha sido gravado antes da suposta morte dela, e uma outra garantindo que era real e que a Penélope estaria escondida em outro morro. Alguns perfis ligados a páginas de facção chegaram a afirmar que a Japinha teria sobrevivido e fugido da penha no meio do confronto, o que explicaria então o sumiço do nome dela nas listas oficiais. Até agora, nenhum órgão da segurança pública confirmou a autenticidade desse áudio, nem desmentiu oficialmente o rumor. Mas o fato é que ninguém mostrou um laudo, um registro ou uma imagem concreta que comprove que o corpo divulgado realmente era o dela. A discussão saiu dos bastidores e tomou conta da internet. No X, lá no antigo Twitter, perfis começaram a postar comparações entre o rosto da pessoa morta, que diziam ser ela, e as fotos reais da Japinha. Alguns usuários mostraram até o detalhe lá do bigode, né? Tinha um bigode fininho ali que dá pra notar um pouquinho, né? Que aparece na imagem do cadáver, reforçando que a vítima era claramente um homem. Outros começaram a levantar a hipótese de que a foto teria sido divulgada por engano, ou até mesmo propositalmente para poder criar uma desinformação e desmoralizar o Comando Vermelho. Teorias de que a própria facção teria espalhado a notícia da morte para despistar a polícia também circulam. Afinal, se todo mundo acreditasse que ela estava morta, seria mais fácil desaparecer. Na realidade, quem se beneficia com esse boato de que ela está morta é só ela mesma, né? No meio desse caos, então a imagem da Japinha acabou virando um verdadeiro enigma digital. Tem quem acredite que ela morreu e tem quem acredite que ela está viva. E tem quem diga que a verdade está sendo escondida por ambos os lados, né? A polícia e a facção. Hoje, olhando todos os indícios, é difícil afirmar com 100% de certeza o que aconteceu. O que se sabe é que houve um confronto real, centenas de mortos e presos, várias lideranças do CV foram atingidas diretamente, mas no caso específico da Japinha, as provas não são conclusivas. O corpo exibido não bate com o dela, o nome não aparece nos registros e o áudio, supostamente dizendo ser dela, né, estar viva e tal, tá rodando aí nos grupos. Isso abre espaço, então, para 3 possibilidades. Ela realmente morreu, mas o corpo ainda não foi identificado oficialmente, o que explicaria a ausência do nome nas listas. Ela sobreviveu, tá foragida, tendo usado o caos ali da operação para poder escapar, uma estratégia comum entre criminosos aí do alto escalão. Ou toda a história foi amplificada por uma fake news e o caso original foi distorcido por fotos e boatos sem fonte confirmada. O fato é que nenhuma autoridade apresentou o laudo, o documento que prove oficialmente a morte dela. Enquanto isso não aconteceu, o mistério continua. E aí, o que você acha? A Japinha morreu ou tá viva? Se a Penélope realmente morreu, é o fim previsível de quem escolheu o crime, né? Enfrentou a polícia com um fuzil na mão. Mas se ela ainda tá viva, isso só mostra o quanto a guerra nas favelas é caótica, né? E como a linha entre o mito, a realidade, é cada vez mais complicada de se entender. De qualquer forma, o destino dela, viva ou morta, simboliza o mesmo problema, né, do crime ainda recrutando, mortes ali por parte da polícia, por parte da própria facção, e a população que sofre com tudo isso, né? A operação contenção pode ter sido uma vitória tática para o governo, mas também deixou claro que o Rio continua sendo um território de guerra. Enquanto essa guerra existir, novas Japinhas vão surgir com fuzil, com coragem e com o mesmo fim que todo mundo já conhece. Mas e você, o que você acha? Você acha que a Japinha do CV tá viva ou tá morta? Na minha opinião, eu acho que não morreu não, tá? Não morreu. Mas comenta aqui, o que importa é a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau.